Hoje nós vamos falar de duas estratégias utilizadas pelo Tim Ferriss que ele compartilhou no livro Trabalhe 4 horas por semana. Então já deixe seu joinha e venha comigo assistir esse vídeo. Olá meus amigos! Bem-vindos ao canal. Vamos falar de duas estratégias que o Tim Ferriss compartilhou com a gente quando ele escreveu o livro dele Trabalhe 4 horas por semana, que servem de inspiração para muita gente. Então se você está chegando agora, seja bem-vindo ao canal, aproveite, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, depois clica também no sininho que você será informado dos próximos vídeos. Tá bom? Então vamos lá. Eu separei duas estratégias que eu achei muito interessante no livro do Tim Ferriss. A primeira delas é que ele falou que você não deve pensar em rendimentos por horários e sim pelo aquilo que você faz. Basicamente é o seguinte: vivemos no sistema atual que a gente trabalha 8 horas por dia numa empresa porque o patrão exige isso, está lá na CLT, que a gente precisa trabalhar 8 horas por dia. Só que o Tim Ferriss, ele não concorda com esse sistema de trabalho. Se você consegue executar em 2 ou 3 horas um trabalho de 8 horas, por que você vai ficar perdendo seu tempo às 8 horas numa empresa? Exemplo, vamos supor que você é vendedor e você tem a sua meta de venda. Você precisa vender, sei lá, 100 produtos por dia. Você tem 8 horas para vender os 100 produtos. Só que na visão de Tim Ferriss, você tem que saber quais são os melhores horários para você fazer a venda. No caso dele, ele estudou que ele vendia mais quando as pessoas estavam na casa delas e qual era esse horário antes das pessoas irem trabalhar e após o retorno que elas voltavam dos trabalhos delas. Então ele visualizou esse horário, então ele começava bem cedinho a fazer ligações, porque as vendas eram por telefone, ele começava a vender, acho que das 6 da manhã, não lembro os horários exatos, estou falando aqui de cabeça, tá? Vamos supor que ele ligava das 6 da manhã até as 8 da manhã. Em 2 horas ele fechava 50% da venda, ele tinha que vender 100 produtos. Das 6 da manhã até as 8 da manhã ele vendia 50 produtos. Aí depois ele usava todo o dia de folga dele, ele ficava jogando videogame, ele ficava fazendo coisas dele, ele não trabalhava na empresa, mas ele precisava ficar às 8 horas. Então ele ficava lá, tipo, não vendia nada, ficava lá sem fazer nada. Aí quando dava 18 horas da tarde e até às 20, das 18 às 20, ele sabia que ia encontrar as pessoas em casa. Então ele pegava o telefone e começava a ligar novamente. Nessas 2 horas ele vendia os outros 50 produtos que ele precisava vender. Então, ou seja, ele trabalhou 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. E ele fechou a meta dele. Então, em 4 horas ele cumpriu a meta dele e as outras 4 horas ele ficou sem fazer nada. Então é isso que era a visão dele, era essa a estratégia dele. Então veja a sua produtividade. Se você produz bastante em determinado horário, em outros horários não, e você é alguém que trabalha por conta, veja os melhores horários que você realmente faz um bom rendimento. E o outro período que você não faz nada, sei lá, vai fazer uma caminhada, uma educação física, passear, brincar com seu cachorro, brincar com seu filho, com a sua filha, dar atenção para a sua esposa. Então, o que importa é o seu rendimento, é você cumprir a sua meta, não a quantidade de horário, tá? Então, você tem que saber as suas metas, crie suas metas e trabalhe para cumpri-las, né? Não importa a quantidade de horário, entendeu? Não é a quantidade de hora que você trabalha que te dará bons resultados, e sim o foco naquele determinado período que você é mais produtivo, que você sabe que vai dar certo. Às vezes você em 2, 3 horas consegue fazer um trabalho que levaria 10 horas, por exemplo, desde que você esteja no momento bom, bem focado, fazendo aquilo naquele horário. Essa era uma estratégia que eu achei muito legal. A segunda estratégia que o Tim Ferriss fala, que ele foi, acho que campeão de kickboxer lá na Tailândia, não lembro se era Tailândia, acho que é. E ele competia com gente muito forte, gente superior a ele em peso, em músculos.
E ele, no começo, ele perdia bastante. Ele ia lutar, apanhava, perdia, coisa e tal. Aí que ele parou para pensar? Deixa eu ver essas regras dessa luta. Ele começou a estudar as regras e ele achou uma brecha nas regras e ele usou uma estratégia para ser o campeão de kickboxers. Vamos supor, eu não lembro qual foi a estratégia, qual era a técnica, mas por exemplo que era sistema de pontos. Então ele sabia que se ele fizesse um ponto, sei lá, desse algum golpe, algum soco, alguma coisa no oponente e fizesse um ponto, e depois no decorrer da luta ele ficasse se esquivando, ficasse fugindo, ele venceria a luta por um ponto. Veja que quando ele aplicou essa estratégia, ele foi campeão de kickboxer. Só que quando ele aplicava a estratégia, era uma estratégia feia, porque o pessoal que assistia a luta gostava de ver socos, de ver pancada, de ver luta mesmo. E o Tim Ferriss não lutava. Ele dava, por exemplo, um golpe, fazia um ponto e depois ficava todo o tempo fugindo, se esquivando, coisa e tal, e não lutava. Ou seja, ele não lutava. Fazia um ponto e ganhava por um ponto. E usando uma simples técnica, numa brecha ali do regulamento, ele foi campeão de kickboxer. Depois parece que eles viram essa brecha e mudaram as regras, mas naquele momento foi o que ele utilizou, aquela estratégia para derrotar grandes oponentes, oponentes mais fortes que ele, mais preparados, basta aplicar a técnica. Então você tem que saber qual é a sua técnica nos investimentos e na sua vida. A sua técnica vai ser buy hold? Legal, compra e guarda, não vende enquanto o ativo for bom. Você é da técnica de que prefere investir em imóveis? Ótimo, não existe o certo, não existe o errado. Você tem que saber qual é a melhor técnica para você na sua vida, nos seus investimentos e em tudo que você vai fazer. A minha técnica é o seguinte: como eu faço na minha vida? Eu foco no meu trabalho porque é onde gera dinheiro. Então eu foco muito no meu trabalho, que vai me dar pagamento todos os meses. Quando eu tenho o meu pagamento, aí sim eu vou e compro os ativos. Então eu não fico pesquisando todo dia na frente do computador, na tela do computador, vendo o home broker, porque eu foco no meu trabalho, que é o que me dá dinheiro. Você tem que focar naquilo que te traz dinheiro, que te traz felicidade. Aí você utiliza a sua técnica, cada um é assim, a minha é essa. Eu trabalho, foco no meu trabalho, com o dinheiro eu faço investimentos e faço aplicações e procuro compartilhar conhecimento para você ver o que é melhor para você. Eu explico o que eu utilizo, o que funciona para mim. Aí você tem que descobrir o que funciona para você. Espero que você tenha gostado aí dessas técnicas que eu passei. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo. E eu te vejo no próximo vídeo.